Capricórnio, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a Velu. É um prazer te ter por aqui. Te convido a um momento de pausa e de reflexão junto comigo. Não sei o que está se passando, mas chegou até esse vídeo não foi por acaso. Não tenho o intuito de te convencer de absolutamente nada. O meu trabalho aqui é fornecer evidências, pontos de vista e, quem sabe, um direcionamento através dos meus oráculos. Considere vir de maneira receptiva, mente e coração aberto. Vamos lá, Capricórnio. 3 coisas não se ocultam ao contexto solar: a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral e estelar. Vamos lá, Capricórnio. Boa sorte na sua leitura. O que traz, Capricórnio, a minha mesa hoje? Espiritualidade, gentileza. Entende? Mais uma espiritualidade, por gentileza. Percebo capricornianos numa resistência em uma finalização de ciclo. Mais uma espiritualidade, por gentileza. Quem não tiver paciência, eu peço por gentileza para que acelere o vídeo, tá bom? O que traz, Capricórnio, à minha mesa hoje? Possivelmente um luto mal digerido. Eu tenho a lâmina da morte invertida, né? E um luto, o Capricórnio, nem sempre é um luto literal. Às vezes passamos por processos de luto que são invisibilizados, descredibilizados muitas vezes. Só um minuto, Capricórnio. Voltando. Eventualmente passamos por várias transformações, né? Porque a lâmina da morte, ela fala mais de um processo, né, de transmutação, de transformação, de um trocar de pele, tá bom, Capricórnio? Acontece que esse processo, muitas vezes, ele leva um tempo, e eu percebo capricornianos e capricornianas aqui que estejam lidando com situações emocionais, porque eu tenho um pajem de copas bem no centro da leitura, tá? Eu posso estar falando aqui de capricornianos e capricornianas que passaram de fato por um luto, a perda de um filho, né? Por que, Velu? Porque o pajem de copas no meu tarô, né, ele é justamente marcado como um bebê, tá? E eu venho seguido aqui da lâmina da estrela invertida também, tá bom? Vocês podem estar lidando, tá, com as pessoas da egrégora de Escorpião e de Aquário, tá bom? Alguns capricornianos e capricornianas, né, podem estar passando justamente por esse aspecto de luto, também no seio familiar, porque eu tenho um 6 de copas no fundo da energia de vocês. E se não é uma questão, como eu disse, de um luto mais que a sociedade leia como luto, pode ser um processo muito interno, né? Às vezes, Capricórnio, entramos em um luto por uma perda de um cargo no trabalho. Às vezes passamos por um fechamento de ciclo muito difícil no campo dos relacionamentos. Eu posso estar falando com capricornianos e capricornianas que passaram por aquele momento de um quase que não deu certo, entende? Um quase, quase foi, mas não foi, entende? Estão aqui um tanto na resistência de entender
que alguns relacionamentos, algumas pessoas, algumas conexões que fazemos na nossa vida é apenas com o intuito de aprendizado no nível emocional, principalmente se eu estou lidando com pessoas aqui que têm uma certa dificuldade de acessar o campo das emoções, tá? Porque o Pajem de Copas, embora seja o início, né, ele é ainda uma coisa muito delicada, muito prematura, entende? Só um minuto, Capricórnio. Eu posso estar falando de fato com mamães aqui, né, que estejam afastados das suas crianças, dos seus filhos. E quando eu falo crianças, né, não necessariamente criança de colo, né, mas quem é mãe, né, sempre vai ver os filhos como criança e possam estar sentindo falta, é o que eu estou sentindo aqui. Alguns capricornianos também estão precisando de um aspecto de nutrição, de se sentirem nutridos para curar a criança interior, advindo de uma situação passada. Eu posso estar falando aqui de questões geracionais, avós, pais, bisavós, tá bom? Só um minuto. Possivelmente, Capricórnio. Algumas pessoas de Capricórnio possam estar também atravessando uma espécie de hiato, tá? Principalmente se eu estou me conectando com pessoas aqui que trabalhem a questão espiritual, da mediunidade. Vocês podem não estar ouvindo os mentores, os guardiões de vocês, né? Um eterno silêncio quase, mas isso, Capricórnio, faz parte, perdão, faz parte, tá? Do nosso processo evolutivo, tá? E eu digo por experiência própria. Às vezes, Capricórnio, achamos que julgamos muito de maneira equivocada, tá? Que nós estamos abandonados pela nossa espiritualidade, quando na verdade quando eles dão a autonomia para que venhamos a desenvolver e trabalhar outros setores da nossa vida. Alguns capricornianos e capricornianas que não sejam esse eixo precisam trabalhar a questão de uma cura, tá bom? Eu posso estar falando com pessoas aqui que lidam com traumas, outras pessoas aqui possam estar de fato no momento de bifurcação, é o que eu tô sentindo aqui, de uma virada, a necessidade de virada, tá? Para que as coisas elas se alinhem, porque a estrela também fala, para além da questão da cura, do direcionamento, da proteção espiritual, fala de alinhamento, pelo menos para mim, tá? É como eu converso. Acontece que alguns capricornianos estejam precisando equilibrar também a questão mental. Como assim, Velu? Traçando um paralelo aqui do 4 de espadas com o fundo que ficou, o 7 de espadas, eu entro na lâmina da justiça, tá? Alguns capricornianos precisam passar por um momento de cair o véu, né, de situações passadas que estejam bagunçando muito o cotidiano de vocês, porque o 3 de ouros também me remete muito à questão do cotidiano, tá? Para equilibrar o eixo psico-emocional, tá bom, Capricórnio? Vou deixar essas lâminas aqui e vou pedir um conselho. Espiritualidade, qual o conselho para as pessoas que se conectarem aqui? Eu falei de uma virada de chave, ô Capricórnio, porque traçando um 6 com 4, eu tenho justamente a roda da fortuna, desembocando justamente no 3 de ouros, eu tenho novamente 13, a lâmina da morte, né? Então é uma questão que precisa ser trabalhada, avaliada, supervisionada também. Aconselho fortemente, né, para que vocês não se baseiem exclusivamente em um canal do YouTube, em um vídeo do YouTube. Procurem ajuda de pessoas especializadas, procurem ajuda de terapeutas, médicos, tá bom? Como eu sempre digo, nem tudo é só espiritual e nem tudo é só mental e emocional, tá bom? Qual o conselho de espiritualidade para Capricórnio? E a décima, a leitura, é para um coletivo muito grande, tá bom, Capricórnio?
falei eu acho que eu citei, né, um aspecto de desconstrução, né? Eu venho aqui como conselho a torre e um 8 de espadas com 7 de ouros, denotando aqui, o Capricórnio, que vocês venham a se beneficiar demais de um descongelamento, é o que eu estou sentindo aqui, de um padrão comportamental, uma crença limitante, porque o 8 de espadas, né, é quando justamente estamos com a sensação de estarmos presos, amarrados a uma situação que parece que não se desenvolve. Só um minuto, Capricórnio. Voltando, é justamente quando passamos por esse aspecto, tá? De um enrijecimento do nosso padrão. Às vezes, Capricórnio, algumas coisas não saem como nós queremos, certo? E o que acontece? Por vezes ficamos em uma espécie de estado de vigia, de espera, tá? E é algo que é um tanto arrastado por conta do 6 de copas aqui. Eu posso estar falando com pessoas que estejam olhando estejam muito tempo vivendo no passado. Engraçado que eu conversei sobre isso recentemente com uma consulente, esperando entender até para um eixo de integração, né? De você conseguir fazer uma dissolução e fechar alguns processos internamente, né, tendo a inviabilidade das circunstâncias presentes. Acontece, o Capricórnio, que quando nós ficamos olhando muito tempo para o passado, o nosso presente ele não se desenvolve, consequentemente temos colheitas não tão positivas no futuro, tá bom? Com um 7 de ouros aqui. E aqui pede para que você venha trabalhar de maneira ativa nesse processo de desconstrução para plantar novas sementes. No fundo aqui eu tenho o 7 de bastos, aqui me remete como conselho também, Capricórnio, de que vocês precisam insistir, tá? Nesse aspecto de cura. Novamente, Capricórnio, é uma leitura geral, tá? É para um coletivo muito grande. Se você se identificou com essa parte da leitura, recomendo que você entre em contato comigo. O contato está na descrição do vídeo, tá bom? E só um momento, 7, 8, 9, 10. Novamente aqui eu tenho 10 da roda da fortuna. Aqui eu tenho 8, 12. Conversa perfeitamente, né? Eu tenho 4 com 8, eu tenho uma energia quase que espelhada, né? E são 4 lâminas de paralisação, certo? E de fundo de energia eu fico com o dependurado. E eu tenho a torre. É preciso olhar por um outro ponto de vista acerca de toda esse luto mal digerido, essa coisa mal acabada, tá? Só um minuto, Capricórnio. 4, 6. Da própria roda da fortuna aqui. Capricórnio, quando vocês passarem por todo esse processo de reavaliação, tá? Cuidado para não ficar preso em uma nostalgia. Aqui pede movimento, aqui pede como algumas das energias aqui presentes, para que você movimente, inclusive a nível mais tangível, né? Capricórnio é elemento terra, regido por Saturno, né? Aqui pede que você se direcione a um eixo de trabalhar em conjunto várias áreas da sua vida no cotidiano, porque o 7 de ouros também me remete a cotidiano, tá? Cultivar, nutrir. Às vezes a nutrição, Capricórnio, ela não está do lado de fora, e sim do lado de dentro, tá? Mas nada impede que as pessoas que estejam aqui venham a se beneficiar e investir também, né? Porque lâmina de ouros, em um tratamento, em um hobby, por que não? Porque quando nós trabalhamos com artes, é extremamente benéfico e terapêutico. E isso traz também até esse aspecto de nutrição que a Imperatriz proporciona. Tá bom, Capricórnio? Vamos ver o que o Lenormand
bem para o seu momento? Acho que eu vou com Dona Esmeralda. Tchau, Oriô, salve o povo cigano, salve o povo da estrada, salve o povo da boa-fé, guiado pelas estrelas. Tchau, Dona Esmeralda. Senhora em sabedoria de virtudes, de caminhos prósperos e abundantes. O que a senhora tem para Capricórnio no momento presente? O chicote. O que o chicote está fazendo aqui, Dona Esmeralda? Mais uma, Dona Esmeralda. Por gentileza, minha senhora. Ai, curioso. Percebo capricornianos e capricornianas que estejam num processo de repetição acerca de vínculos, tá? Eu inicio aqui com a lâmina do chicote, dou uma progressão aqui com a lâmina das alianças e dos caminhos. As flores. Percebo algumas pessoas que se conectaram aqui, que estejam focando bastante, tá? Na questão material, justamente por conta dessa necessidade de se vincular, de trazer um novo direcionamento com a lâmina dos caminhos aqui, tá? Acontece, Capricórnio, que capricornianos são muito conhecidos por serem extremamente dedicados às questões materiais e do trabalho, né? Só que é preciso, o Capricórnio, para que algumas coisas prosperem na nossa vida, tudo esteja de uma maneira harmônica, desenhada de uma maneira que converse, né? A lâmina do Três de Ouros, ela me denota isso. Talvez alguns capricornianos e capricornianas precisem fazer uma integração no sentido de trabalho emocional e questões mentais, né? E quando eu falo questões mentais, eu nem me refiro exclusivamente a questão de saúde mental. Eu posso estar falando de estudos, eu posso estar falando de uma nova habilidade que se aprende, uma nova língua, tá bom? Justamente para que vocês consigam sair desse enrijecimento. Outras pessoas de Capricórnio podem estar se sentindo ao longo do tempo amarradas a uma situação, né? No fundo, o Sol, tá? Recomendo fortemente também, né, para que, se essa parte da leitura ressoou, embora não tenha caído nenhuma lâmina que me denote uma questão magística, né, uma amarração amorosa, etc., né, eu não tenho algumas lâminas que seriam cruciais aqui. Alguns capricornianos e capricornianas precisam ter a clareza, né, sumariamente, as energias femininas ou mulheres que se conectarem aqui a esse vídeo. Eu posso estar falando com mulheres um pouco mais velhas também, porque eu tenho lírios, de entender que algumas repetições de padrões, elas são necessárias até o momento que você entenda exatamente o que essa situação está tentando te ensinar, e aí sim, você, essa lâmina que estava assim, ela fica assim, inverta, tá? Com aspectos de cura, de direcionamento e também de aprendizado, tá bom, Capricórnio? Bem, por enquanto foi isso. Espero ter ajudado. Curta, comente, compartilhe. Lembrando que o meu contato está na descrição. E eu também tenho um perfil na rede vizinha, lá no TikTok. Então vocês podem acompanhar o corte por lá também, tá bom? Gratidão pelo seu tempo, Capricórnio. Eu espero de verdade que fique tudo bem, tá bom? E vamos tirar só mais uma lâmina. Fui intuída aqui tirar mais uma lâmina. Fala, Dona Esmeralda.
careca. Ela é porreta mesmo. Hora de fechar ciclos. Hora de lidar com situações passadas de maneira responsável. Hora de simplesmente colocar o último prego no caixão que falta. Tá bom, Capricórnio? Até breve.